Olá! Hoje a gente vai explorar uma história antiga que, sinceramente, tem tudo a ver com o nosso mundo de hoje, né? Um mundo onde a autoexaltação parece que virou a regra do jogo. É uma lição bem importante sobre a diferença entre o que a gente mostra por fora e o que realmente somos por dentro. Então vamos direto ao ponto. Por que será que a nossa sociedade parece tão obcecada com a autoimagem, com essa busca sem fim por validação? Para a gente entender isso melhor, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. E essa história toda começa lá na Grécia Antiga, com o mito de um jovem de uma beleza assim incomparável, chamado Narciso. A história do Narciso é, na verdade, uma grande tragédia. Ele era tão, mas tão bonito, que acabava rejeitando todo mundo. E aí, como uma espécie de castigo, ele foi amaldiçoado a se apaixonar por algo que ele nunca poderia ter, o próprio reflexo na água. Ele ficou tão hipnotizado, tão fixado naquela imagem, que acabou definhando ali, até morrer. É daí, claro, que vem o termo narcisismo. E essa história antiga, puxa, é um espelho perfeito da nossa realidade. A gente vive numa sociedade que valoriza a imagem acima de quase tudo. As redes sociais, então, viraram um verdadeiro campo de batalha por atenção, onde a lógica é sempre ter mais, ser mais. E nesse processo todo, a gente acaba ficando tão cheio de si que não consegue mais enxergar a beleza nos outros. A gente diminui o outro para se sentir maior. E é exatamente essa tendência humana que uma outra história antiga, uma parábola, aborda de uma forma brilhante. Ela mostra esse contraste brutal entre como a gente se apresenta para o mundo e como a gente é de verdade. A história é bem simples. Dois homens sobem ao templo para orar, mas o que realmente os diferencia é a atitude de cada um deles lá dentro. De um lado, a gente tem o fariseu, um cara super respeitado, um estudioso da lei, visto por todo mundo como um exemplo a ser seguido. E do outro, o publicano, um coletor de impostos, odiado pelo próprio povo, visto como um traidor, um pecador. Aos olhos da sociedade, era o herói e o vilão. Bom, a história, então, foca primeiro na oração do fariseu, e ali ela revela pra gente uma verdadeira anatomia de um coração orgulhoso. Presta atenção nas palavras dele. Aquilo nem parece uma oração para Deus. Parece mais um monólogo de autoelogio, sabe? Ele se coloca num pedestal e basicamente agradece por não ser como os outros. Se a gente analisar, a oração é toda sobre eu. Eu não sou ladrão, eu não sou adúltero, eu jejuo, eu dou o dízimo. Ele se compara com os outros e aponta os defeitos de todo mundo para ressaltar as próprias qualidades. É a performance no lugar da confissão. E aqui está o ponto central. O coração orgulhoso troca a dependência pela performance. Ele não está buscando uma conexão, ele está buscando aprovação. Ele acredita que o seu valor vem do que ele faz, das próprias ações e conquistas. Agora, vamos olhar para o segundo homem. Em contraste total com o orgulho do fariseu, a gente encontra a força silenciosa da humildade lá no publicano. A postura dele já diz tudo, né? Ele fica de longe, não se atreve nem a levantar os olhos. A linguagem corporal dele grita reverência, vergonha. É uma admissão da própria condição. E a oração dele é curta, direta, simples. Não tem lista de feitos, não tem comparação, é só um pedido sincero por misericórdia, reconhecendo a própria falha. Isso mostra a verdadeira natureza da humildade. Não é algo que a gente declara. Sabe aquela história? É bom desconfiar de quem se diz muito humilde. A humildade é uma atitude. É um ato de se esvaziar de si mesmo para reconhecer a própria necessidade, as próprias falhas. E essa é a grande virada de chave. O coração humilde não entra no jogo da comparação, porque o foco dele simplesmente não é em si mesmo. Não é sobre se autoelevar. E agora a gente chega na conclusão da parábola que, bom, ela desafia todas as expectativas sociais da época e talvez até de hoje. A conclusão é chocante. O publicano, o pecador, o cara desprezado por todo mundo, é ele quem volta para casa justificado. A lição é clara: quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. E ser justificado aqui significa muito mais do que só ser perdoado. Significa estar em paz, estar alinhado com um eu mais verdadeiro, mais autêntico, livre dessa necessidade constante de provar o próprio valor. Então, o que a gente tira disso tudo? Primeiro, que valor de verdade não se constrói com performance ou com comparação. Segundo, que o orgulho nos isola, enquanto a humildade nos conecta pela nossa imperfeição, que é compartilhada. E por fim,
que o que realmente importa não é a beleza das nossas palavras, mas a postura do nosso coração. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Num mundo que aplaude a autopromoção o tempo todo, o que realmente significa ser autêntico? A resposta talvez esteja guardada nessa sabedoria tão antiga.